Fala, carniceiros, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carnoficina, um canal voltado totalmente para o universo do horror. E hoje o comentário vai ser sobre o mais novo lançamento da Netflix, chamado Um Clássico Filme de Horror. Esse filme aqui tá tendo várias opiniões diversas, algumas pessoas estão gostando, outras não, e confesso para vocês que eu simplesmente adorei, principalmente pelas informações que o filme entrega, fazendo uma crítica ao cinema norte-americano. Então não saia daí porque o vídeo tá bem legal de hoje, só lembrando que toda segunda é do cão aqui no canal. Bom, pra quem não sabe, os italianos sempre foram os melhores pra poder fazer filme de terror. Não falo só por mim. Ali no início dos anos 60 até os anos 70, teve vários lançamentos icônicos que ficaram marcados, que infelizmente foram esquecidos pelo grande público de uma forma massiva, que eu posso dizer. Um exemplo desses filmes são clássicos como O Chicote e o Corpo ou O Planeta dos Vampiros, que influenciou para criar a franquia Alien. Teve também Banho de Sangue, do mestre Mario Bava, que influenciou diretamente na construção da franquia Sexta-feira 13. Influenciou não, na verdade, porque Sexta-feira 13 é praticamente uma cópia de Banho de Sangue, para vocês terem uma ideia do tanto que o cinema norte-americano foi influenciado pelo expressionismo europeu naquela época. E por que eu tô falando isso? Porque daí que surgiu a produção que, ao invés de pegar inspirações do terror italiano, preferiu utilizar o próprio nome do título, pegar o clichê de filmes norte-americanos para poder tirar sarro disso. Na história a gente acompanha 5 viajantes dividindo carona em um motorhome para chegar em um destino comum. Durante a viagem eles sofrem um acidente quando tentam desviar da carcaça de um animal morto na estrada. Ao recobrar a consciência, eles se encontram no meio do nada. A estrada em que viajavam desaparece e apenas uma floresta, uma casa de madeira no meio de uma clareira onde acontece um culto macabro. Logo de cara temos uma referência direta ao massacre da Serra Elétrica, com essa galera entrando dentro da van, acontecendo o acidente. Depois é inserido outras influências, principalmente do folk horror, com Midsommar. Mas por que Midsommar, sendo que Midsommar é um filme novo? Então, deixa eu explicar pra vocês. É porque Midsommar também é altamente influenciado por um clássico europeu, que é O Homem de Palha, lançado em 73, para vocês terem uma ideia da ironia dentro desse contexto. É claro que ao longo da trama tem outras referências, como em Evil Dead, tem até uma citação a Sam Raimi dentro do contexto que está acontecendo ali, Pânico na Floresta, Quadrilha de Sádicos, mas todos esses clichês são unidos justamente para poder formar o terceiro ato da história. A primeira hora do filme é bastante interessante, com uma violência gráfica até satisfatória, porque é algo mais subjetivo. Acho que isso foi uma escolha dos diretores e também roteiristas, Paolo Stripoli e Roberto De Feo, acho que é assim que se pronuncia. Tenho que tentar pronunciar direitinho aqui em italiano, porque os gringos, falo os gringos norte-americanos, adoro que chamam eles pelo nome correto, né? Aqui a gente tem que tentar também. Eles decidiram tirar um pouco esse lado explícito e deixar mais no imaginário do telespectador, por isso que tem algumas cenas que não mostra tudo, então fica a cargo do telespectador para causar um pouquinho mais de tensão. Algo legal também é a introdução de uma lenda de 3 irmãos monstruosos que chegaram na Itália e pedia sacrifícios humanos para poder ajudar aquele povoado, que se chamavam Osso Mastroso e Carcanhoso, capite? Eu achei essa ideia genial, porque quem conhece a história da Itália vai pegar logo de cara o que aquilo significa. É bem um spoiler mesmo, tá? Quem conhece aí essa história e tudo mais. E para explicar para vocês eu preciso dar pequenos spoilers, tá? Nada que vai prejudicar a experiência, certinho? Mas quem não quiser conferir, eu vou deixar aqui a minutagem para vocês pularem pro final. Não sei se vocês perceberam, mas o motorista desse motorhome, chamado Fabrício, ele usa uma camisa vermelha, certo? Escrito spoiler. Eu fui reparando naquilo, aí até que, vou prestar atenção nesse personagem. Foi aí que ele começou a contar a história desses 3 irmãos. Osso Mastroso e Carganhoso, na verdade, é uma lenda de 3 cavaleiros espanhóis que levaram a máfia para a Itália. Inclusive tem um trocadilho por lá, onde eles dizem Osso Mastroso e Carganhoso, ser mafioso é osso. E por que eu sei disso? Porque eu assisto muito filme italiano e também sempre procuro pesquisar algo antes de dar minha opinião, ainda mais sobre um filme que tem várias referências como esse. E só de terem construído os vilões com esse senso crítico, pegando uma história, uma lenda
ainda, sobre a máfia. Eu achei uma linguagem genial. Falando em linguagem, não posso esquecer a metalinguagem do terceiro ato, que é a minha parte favorita, onde eles utilizam esse mesmo recurso de um filme dentro de outro filme, até mesmo para brincar com os clichês do cenário norte-americano, que sempre foi muito influenciado pelo cinema europeu, e para poder fazer essa crítica e esse deboche, na verdade. O exemplo disso é um diálogo que o personagem do Fabrizio tem quando ele diz que filmes de terror italianos são os melhores e que quando algum filme norte-americano faz algo parecido, faz um baita sucesso e ainda por cima ganha uma franquia. E ele não mentiu sobre isso. É claro que a ideia desse filme já foi feita outras vezes, principalmente O Segredo da Cabana, lançado em 2012. Lembro que na época que ele foi lançado, ele teve um feedback bem controverso, muitas pessoas gostaram, outras não, e isso até hoje, particularmente curto bastante. Só que nessa época, quando ele foi lançado como uma forma de homenagem a grandes clássicos, já que foi lançado como uma forma de sátira e de deboche mesmo, e de crítica, principalmente no contexto norte-americano, que sempre se influencia não só no cinema europeu, tem o cinema asiático também, que apesar de não ter sido mencionado nesse filme, vale lembrar que existem vários remakes nos Estados Unidos de filmes de terror asiático. O chamado Grito são só alguns exemplos, mas eu acho que vale a pena mencionar também. É claro que ele também tem seus defeitos, como eu já tinha citado, o final é bastante rápido, a resolução final, até mesmo pelo nível de pretensão que tem essa história. Eu acho que o tom também, eles poderiam ter brincado um pouco mais com um tom mais sátiro, porque ele vai para um lado muito obscuro, e para esse tipo de narrativa não precisa ter esse tanto de seriedade sobre algo que não tem tanta profundidade. Então nisso eu tenho que concordar com algumas pessoas, eu acho que eles erraram um pouco no tom, principalmente na resolução final. E apesar dos defeitos, achei um ótimo filme com uma mensagem bem legal, tem uma direção absurda, a fotografia dele é impecável, a trilha sonora é maravilhosa e as atuações, conta com a atuação da Matilda Lutz, que tá banhada de sangue como sempre, desde Vingança, sendo a melhor Final Girl que a gente tem hoje em dia. Então sim, vale a pena conferir, particularmente curti bastante, mas ele é aquele tipo de filme ame ou odeie. Tenho certeza que muita gente não vai gostar, outros vão adorar, e essa é a minha perspectiva sobre o filme. Bom, é isso, espero de verdade que vocês tenham curtido. Quem gostou, por favor, deixa aquele like, porque ajuda bastante no engajamento. Se inscreva no canal se for novo por aqui, ativa o sininho, porque eu posto conteúdo toda segunda, quinta e sexta, sábado, toda segunda, quinta e sábado, travou aqui, certinho? Espero que todos estejam bem, fiquem bem, cuidado aí que a gente ainda tá na pandemia, e até a próxima.